Bom dia, bom dia, bom dia. Pessoas lindas, pessoas maravilhosas, bem-vindo ao nosso Clube do Livro Corpo Certo para você. Bora lá mexer esses corpos para que eles sejam comunhão, você seja comunhão com o seu corpo e você crie o dinheiro que você realmente quer. Vamos falar sobre executando EPADs em outras pessoas? Bora lá? Então vamos lá. Executando EPADs em outras pessoas. Alguém me perguntou se é apropriado executar EPADs com cônjuges e filhos. Eu disse, faça qualquer coisa que torne sua vida melhor. Será que vai dar certo? Talvez, mas lembre-se de que eles são tão teimosos quanto você. É por isso que eles são seus filhos e seu cônjuge. Outra pessoa me perguntou: os EPADs podem ser executados à distância? A resposta é sim, no entanto, você não pode fazer nada por ou para as pessoas que não estejam dispostas a receber. Você pode trabalhar duro e se elas não quiserem de verdade, não vai funcionar. Se elas quiserem, vai funcionar. Se você está fazendo isso porque deseja consertá-las, desista. Isso não vai acontecer. Você não pode consertar ninguém. Quando tentar ajudar alguém, você sempre vem de uma posição de superioridade. Ajudar exige que você julgue alguém como sendo menos do que você. Ajudar exige que você julgue alguém como sendo menos do que você. Simpatia, empatia e compaixão não exige que você julgue também. Vamos lá? Simpatia, empatia e compaixão exigem que você julgue também. As pessoas escolhem o que escolhem, porque elas escolhem isso. Você não saberá. É errado ou triste que elas o tenham escolhido? Não, é apenas o que elas escolhem. Se alguém não lhe pedir ajuda, não tente ajudar. Uma vez vi uma velhinha parada na esquina por muito tempo. Decidi ajudá-la a atravessar a rua, pois concluí que ela, obviamente, precisava de ajuda. Fui até ela e lhe perguntei: posso ajudá-la a atravessar a rua? Ela disse: não preciso de sua ajuda. E me bateu com sua bengala. Eu disse: ok, eu estava dando uma de superior, com licença, sinto muito. Ela não precisava de ajuda. Ela não estava pedindo ajuda. E se alguém não está pedindo, não ofereça. E isso não é só sobre corpo, sobre você com seu corpo, mas sobre tudo na sua vida. Se alguém não está pedindo, não ofereça. Entretanto, isso não significa que as pessoas não estejam perguntando silenciosamente. Algumas delas fazem isso, então você tem que estar atenta. Tudo que você fez e tudo que você criou para tentar consertar o outro, como se isso fosse tornar tudo certo, vezes um deusilhão, você vai destruir e descriar isso agora, por favor? Sim, certo, errado, bem, mal, pode poc todas as 100, curtos, garotos, povades, bases, criações e aléns. Duplicando os sintomas de seus pais. Conversei com uma mulher que me disse que estava tendo problemas com as terminações nervosas das mãos e dos pés. Ela me disse que estava com dor e não conseguia segurar as coisas com firmeza. Perguntei a ela: então, quanto disso é realmente seu e quanto pertence a alguma senhora de quem você está tentando cuidar? Ela percebeu que quase nada disso lhe pertencia. Ela estava tentando cuidar de sua mãe. Não é incomum que as pessoas decidam que são a própria mãe ou pai e incorporem os sintomas dos pais em seu próprio corpo. É um sintoma psicológico, que se torna um sintoma físico quando se pega para si. Trabalhei com outra senhora do Texas, que estava levando os sintomas da mãe para o próprio corpo. Enquanto trabalhávamos juntos, ela reconheceu o que estava fazendo, mas não conseguimos fazer com que ela abandonasse totalmente os sintomas. Tínhamos que encontrar uma maneira de lidar com o que seu corpo estava escolhendo, que era cuidar de sua mãe, pegando para si os sintomas dela. Você pode ter um dos pais cujo corpo você assumiu,
Ou você pode ter assumido a condição de ser de um dos pais que não queira ser. Você decidiu que tinha que duplicá-los para determinar como não ser como eles. Eu vou ler de novo esse trecho. Você decidiu que tinha que duplicá-los para determinar como não ser como eles. Mas no processo de duplicação você ficou como eles e trancou tudo isso em seu corpo. Quantos dos problemas que você tem com seu corpo que ocorrem porque você duplicou de seus pais, a fim de não ser como eles? Tudo que isso é vezes um deusilhão. Você vai destruir, descriar isso agora, por favor? Sim, certo, errado, bem, mal, pode, poc, todas as 100, curtos, garotos, povados, bases, criações e aléns. O processo de ambiguidade. Quando está lidando com dor, doença e sofrimento, ser ambíguo é importante. Faça perguntas sobre o que está acontecendo em seu corpo. Evite decisões e conclusões. Como a mulher que concluiu que estava com problemas nos nervos, use o processo de ambiguidade e pergunte: o que é isso? O que eu faço com isso? Posso mudar isso? Como o meu corpo e eu mudamos isso? Essas perguntas já foi feita outras vezes, gente. Você viu que são perguntas que salvam? Bora fazê-las? Eu a convido a estar em comunhão com seu corpo, ser ambígua. Fazer perguntas é a maneira de fazer isso. Substituto universal. Substituto universal é um cargo que muitas pessoas assumem. Um substituto universal é alguém que jura pelo resto de sua vida, por toda a eternidade, que assumirá a dor e o sofrimento dos outros para deixar todos bem e felizes. É como um pacto de sangue. Você promete enfrentar o câncer, a dor, o sofrimento, a doença, o peso, a infelicidade e a miséria de outras pessoas para que elas possam ser felizes. Você se torna o sumo sacerdote e sacerdotisa como o substituto universal. Você gostaria de abrir mão de todos os juramentos, votos, pactos, fidelidade, comunidades, promessas e compromissos? Sim, tudo que isso é, vezes 12 leão, você vai destruir e criar? Sim, certo, errado, bom e mal, pode, poc, todas as 100, curtos, garotos, povades, bases, criações e aléns. Certa vez, enquanto... Peraí. Eu dava uma classe sobre animais, trabalhei com uma mulher que tinha um cachorro que vivia recebendo o diagnóstico de câncer. Ela o levava ao veterinário e eliminava o câncer, mas o cachorro voltava a ter câncer. Percebi que o cachorro era um substituto, então perguntei: o cachorro está curando o câncer de quem? Eu disse: cachorro, você pode parar de fazer isso, por favor? A pessoa não poderá ser curada se você continuar tirando o câncer do corpo dela. O cachorro disse: ah, tudo bem, e parou de fazer isso. 2 semanas depois, eles descobriram que a avó tinha um câncer ósseo no estágio 4. Ela morreu logo depois disso. Se ela soubesse antes, poderia ter sido capaz de fazer algo a respeito. Mas porque ela conseguiu dá-lo ao seu cachorro e o cachorro estava disposto a recebê-lo, ela não sentiu dor, nem se sentiu mal. O cachorro estava tirando a dor e o sofrimento do câncer do corpo dela, mas o câncer ainda estava lá. Estava crescendo dinamicamente, só que ela simplesmente não estava sentindo. Ao pegar, parecia a dor e o sofrimento de outras pessoas, psicológica, mental, física, emocional, ou de qualquer outro tipo. Você as desempodera e as impedem de mudar. E para isso a gente usa a ferramenta devolver ao remetente. Não traga o sofrimento de outras pessoas para o seu corpo. Quando você perceber a dor, o sofrimento, as emoções e os julgamentos de outras pessoas, devolva-os ao remetente. Você os devolve ao remetente para interromper o fluxo desse tipo de energia em sua direção. Se não devolvê-los, eles continuarão a enviá-los a você e nunca se livrarão dele ou se recuperarão sozinhos. Quando você devolve as mentiras ou a doença, ou o que quer que seja ao remetente, você o está convidando a ter a consciência de que a dor e o sofrimento não está aí para que possam escolher algo diferente se desejarem. Daniele me contou sobre algo que ocorreu no aeroporto JFK.
Seu coração começou a doer e ela pensou: meu Deus, meu peito está doendo. Naquela fração de segundos, ela podia ver um futuro de consultas médicas, falta de ar, dificuldade para andar, cirurgias e tudo isso. Então ela disse: espera um minuto. Não tenho problemas de coração. A quem pertence isso? Não tenho. Ela devolveu os problemas cardíacos ao remetente com consciência anexada. Você não precisa saber de onde algo vem para fazer isso. Às vezes consegue descobrir de onde vem, às vezes não. Logo depois disso, Daniele percebeu que havia um casal de idosos a uma curta distância dela. A mulher se virou para o marido e perguntou: querido, seu coração está doendo? Ela viu que seu corpo estava tentando ajudar o homem e quase acreditou no problema dele. Ela disse: eu poderia ter criado um futuro de problemas cardíacos para mim. Mas pensei, espere um minuto. Isso não é meu. Toda vez que você tá com aquela irritação, confusa, necessidade de brigar, com alguma dor, pergunte e devolva o remetente com consciência anexada. Às vezes você tá há tanto tempo, eu tô falando de 30 anos com a mesma coisa, em você acreditando que é seu, você vai precisar fazer esse processo aí uns 2 meses. Você é muito mais psíquico do que imagina. O que é uma coisa boa, mas porque não foi ensinado a valorizar quando é consciente. Ou o que fazer com sua consciência. Você pode acreditar que está ciente desse tipo de coisa é algo ruim. Não é ruim. O problema ocorre quando você identifica incorretamente a dor, o sofrimento, a doença, as fobias, as emoções, os julgamentos de outras pessoas como sendo seus. Quando não, o são. Basta devolvê-lo ao remetente. Você é um indivíduo, você é única. Então, por que está comprando os pontos de vista de outras pessoas sobre o que está errado com o seu corpo? Ferramentas e processos adicionais que você pode usar. Você acredita em doença? Isso não é legal. Isso não é legal. Você fica doente, vai ao médico para ele possa lhe dizer o que fazer, como fazer e quando fazer. Que criação de doença como realidade você está usando para instalar os EPADs posicionais que está escolhendo? Tudo que isso é vezes um deusilhão, você vai destruir e descriar agora, por favor? Sim, certo, errado, bom e mal, pode POC, todas as 100. Curtos, garotos, povades, bases. Ferramenta, isso me deixa doente. Meu filho ficava doente o tempo todo, então lhe perguntei o que o deixa doente. Ele disse, muitas coisas me deixam doente. Ok, pensei, destrua e descria isso? Não fale em voz alta porque ele não gosta de access consciousness. Eu lhe perguntei novamente, o que o deixa doente? Ele respondeu, então, eu disse, ok, o que mais o deixa doente? Legal. Consegue se livrar disso? Ele disse, claro. E assim continuamos até que ele não tinha mais respostas. No dia seguinte, liguei para ele e perguntei, como você está se sentindo hoje? Ele disse, agora estou bem. Perguntei, você acha que pode estar relacionando ao que fizemos ontem? Ele disse, o que fizemos ontem? Para ele, não havia nenhuma relação. Onde você está assumindo que algo a deixa doente e que isso não tem nada a ver com o que está criando sua vida do jeito que ela é? O que a deixa doente no seu corpo? Tudo que isso é, vezes um deusilhão. Você vai destruir e descriar isso agora, por favor? Sim, certo, errado, bem, mal, pode, POC, todas as 100, curtos, garotos, povados, bases, criações e aléns. Envelhecer a deixa doente? Ficar cansada a deixa doente? Ficar sob pressão a deixa doente? Ouvir as pessoas dizerem sobre o seu peso ou sobre como vive a sua vida a deixa doente? Ouvir que você está errada a deixa doente? Tudo que isso é vezes um dezilhão você vai destruir e descriar? Sim, certo, errado, bom e mal, pode, POC, todas as 100, curtos, garotos, povades, bases, criações, aléns. Capítulo 10, gente, bora lá, bora lá. Envelhecer e ter idade. Uma grande quantidade de energia é requerida para tornar seu corpo tão velho quanto você decidiu que ele é. Você envelhece seu corpo de acordo com a idade cronológica dele. Quando você tem 10 anos, diz, agora eu tenho a idade de 2 dígitos. Ao completar 13 anos, diz, sou adolescente agora.
Aos 18 anos você é outra coisa e aos 19 é diferente. À medida que você se aproxima das novas idades, você coloca pontos de vista sobre o que significa ter um corpo com essa idade. Você tem pontos de vista sobre como deve ser a aparência quando tiver uma determinada idade. Alguns desses pontos de vista ficaram criados quando você era criança. Quando completou 18 anos, você pode ter dito: estou ficando velha. Porque dependendo de onde morava, você podia voltar ou comprar bebidas alcoólicas. Ou talvez você tenha decidido que estava envelhecendo quando fez 30 ou 40 anos. Aniversários. Ter idade e envelhecer é algo que celebramos desde pequenos. Chama-se aniversário. Você comemora a cada ano que passa e finalmente fica velho e morre. Você não celebra a encarnação generativa, que é onde você está vivendo cada dia, com alegria respectiva. Você tem a alegria de seu corpo a cada momento. Isso é muito diferente de focar em ter uma vida ou completar uma etapa da vida. Percebe que toda vez que comemora seu aniversário, ficando um ano mais velha, você está criando um sistema que faz com que crie a expectativa de vida que tem atualmente e funcione de maneira que não lhe dão uma vida produtiva? Você comemora a destruição de seu corpo porque ele dá uma idade e envelhece cada vez que comemora um aniversário. Esse é o problema de comemorar aniversários. Se você gosta de comemorar, celebre a encarnação generativa todos os anos, em vez de seu aniversário, e veja o que acontece. Então, celebrar a encarnação generativa. Que a atualização física da doença terminal, eterna e infecciosa, da celebração de envelhecer e ter idade você tem que manter e condiciona o que você não pode mudar, escolher e instituir como uma encarnação totalmente generativa? Tudo que isso é vezes o zilhão você vai destruir e criar? Sim, certo, errado, bom e mal, pode POC, todas as 100, curtos, garotos, povados, bases, criações e além. Realidades virtuais, vibracionais e envelhecimento. A maioria de nós olha para a configuração do nosso corpo com base nas realidades virtuais, vibracionais dessa realidade, que nos dizem o que deve acontecer quando chegarmos a uma certa idade. São padrões para o que deve acontecer à medida que envelhecemos. Por exemplo, seus hormônios devem diminuir, o que significa menopausa. Fraturas por estresse, osteoporose e todas as coisas que devem acontecer. Dizemos, tenho 40 anos, por isso vou perder a visão. Eu tenho 50 anos, então vou perder estrogênio. Eu tenho 70 anos, então vou perder testosterona. Este é o resultado que faz você pensar que não se importa mais com sexo depois de passar pela menopausa. Ou menopause, pausa para homens. Além de pensar que perdeu o desejo por sexo. Isso ocorre em ambos os lados do jogo, tanto masculino quanto feminino. É também o que impulsiona a puberdade e provavelmente o que faz os homens deixarem crescer pelos nas orelhas, na bunda e no nariz à medida que envelhecem. O equilíbrio hormonal também pode estar relacionado ao motivo pelo qual temos problemas para perder peso ou fazer que nossos corpos tenham uma forma diferente. Supostamente, paramos de criar hormônios de crescimento que criam corpos musculosos e tonificados. O fato é que seu equilíbrio hormonal muda de acordo com seu ponto de vista. Se você mudar seu ponto de vista, mudará seus hormônios. Muitas pessoas me disseram que perderam peso depois que mudaram seus pontos de vista. O que sem dúvida mudou o equilíbrio dos hormônios em seu corpo e criou uma realidade diferente. Em outras palavras, quando aceitamos o ponto de vista de todos sobre o envelhecimento, criamos os padrões hormonais para nosso corpo. Alguns anos atrás, minhas articulações estavam ficando rígidas e meus joelhos doíam toda vez que eu subia e descia escadas. Fui ao centro de bem-estar, onde se solicitaram alguns exames de sangue. O médico disse: seu nível de hormônio do crescimento é igual ao de um homem de 85 anos. Perguntei: e o que eu tenho que fazer? Ele disse: você precisa tomar injeções de hormônio do crescimento humano. Eu disse: tudo bem. Ele disse: depois de começar, terá que tomá-las para sempre. Perguntei: sério? Tem que tomá-las para sempre? Ele disse: sim. Se começar, terá que mantê-las. Injetei hormônio do crescimento humano em minha coxa por cerca de 3 meses.
E no início do 4º mês, quando fui me perfurar na perna, meu corpo se sacudiu com tanta força que não conseguiu fazer a agulha entrar. Não importava o que eu fizesse, não conseguia fazer minha perna ficar parada o tempo suficiente para colocar a agulha. Perguntei ao meu corpo: qual o problema? Você não quer? Ele disse não. Perguntei: ok, você pode criar seu próprio hormônio do crescimento? O corpo disse sim. Eu disse ok. O quê? O médico disse que isso não é possível. Meu corpo respondeu: não vou tomar essas injeções. Então parei de tomar o hormônio do crescimento. Isso foi há vários anos e não tive nenhum problema com meus joelhos desde então. Meu corpo aparentemente está criando seu próprio hormônio de crescimento. Que atualizações físicas da doença terminal e eterna da criação de níveis hormonais somente e apenas por meio das VVRs dessa realidade, você tem que manter e condiciona o que você não pode mudar, escolher, instituir como equilíbrio hormonal, geração e criação do seu corpo requer e deseja? Tudo que isso é vezes um deusilhão você vai destruir e descriar agora, por favor? Sim, certo, errado, bom e mal, pode pop todas as 100 curtos, garotos, povados, bases, criações e aléns. Todos os pontos de vista que você criou, gerou e instalou em seu corpo que impedem de ter o equilíbrio hormonal que é correto para a geração e criação do seu corpo, você vai destruir e descriar isso agora, por favor? Sim. Certo, errado, bom e mal, pode pop todas as 100. Curtos, garotos, povados, bases, criações e aléns. Morrendo na flor da idade. Existem pessoas que têm a ideia de envelhecer e decidem que não querem viver além de uma certa idade. Existiu uma sociedade de pessoas que incluía os poetas ingleses Keats, Shelley e Byron, que queriam morrer na beleza de sua juventude. Você quer morrer enquanto ainda é jovem e bonita, como Marilyn Monroe? Você não quer morrer velho e feio? Você pode querer verificar com as pessoas que estão morrendo na flor da idade e perguntar: que a atualização física da doença terminal e eterna de morrer na flor da idade e de ter uma morte linda você tem, que mantém e condiciona o que você não pode mudar, escolher, instituir como uma encarnação totalmente generativa e vida indefinida? Tudo que isso é vezes um deusilhão você vai destruir e descriar? Sim, certo, errado, bom e mal, pode poc, todas as sei. Curtos, garotos, povados, bases, criações e aléns. Cair, morto, em a data. Você instalou o cair morto em data? Você imprimiu o cair morto em data em sua alma, em seu corpo, em sua realidade, em sua psique? No aniversário de 80 anos da minha mãe, ela me disse: ninguém deveria viver mais do que 81 anos. Foi uma decisão que ela tomou. O pai dela morreu aos 81 anos, depois que seus filhos decidiram que era hora para ele se aposentar. Sem a permissão ou consentimento dele, pegaram os cavalos que ele tinha e os venderam. Ele amava cavalgar seus cavalos e arar seus campos. O velho era durão e provavelmente viveria até os 100 anos, mas a perda de seus cavalos o matou. Quando minha mãe me contou isso, perguntei: isso significa que você vai morrer no ano que vem, mãe? Ela disse: não, só estou lhe contando que ninguém deveria viver além dos 81 anos. Comecei a visitá-la com mais frequência, sabendo que ela tinha acabado de me dar sua data definitiva. Quando ela tinha 80 anos e meio, foi operada. Eles a anestesiaram e a mente dela foi embora. Ela se foi. Mais tarde descobri que o médico dela a mantinha tomando Valium por 38 anos. Um tempo bem prolongado para isso. E a anestesia a levou além dos limites. Ela não ficou competente depois disso. Nós a colocamos em uma casa de repouso e ela começou a morrer. Ela se foi cerca de um mês depois após o aniversário de 81 anos. Estava totalmente saudável. Ela tinha grande entusiasmo e vitalidade. Aos 80, ela conseguiu subir e descer escadas correndo. Eu poderia me ultrapassar. Entretanto, ela decidiu que deveria morrer aos 81 anos. Então, assim foi. Gente. E aí? Eu conheço pessoas que ficam dando datas definidas para morrer. Medo de envelhecer? Medo de ter rugas? Medo de ser dependente? Quantas VVRs você tem criado sobre ser dependente
por causa da sua idade. Tudo que isso é, vezes o zilhão, podemos destruir e descriar? Sim, certo, errado, bom e mal, pode POC, todas as 100 curtos, garotos, povados, bases, criações e além. Viver indefinidamente. Nessa realidade, a ideia é que você fica mais velha e mais sábia. Isso é verdade? Você fica mais velha e mais sábia? Ou você fica mais fatigado, cansada e exausta? Você envelhece e fica mais cansada do mundo e se dedica às estruturas sociais. As estruturas sociais tratam de garantir que você não tenha a sensação de que existe uma escolha diferente. Você vai para onde todo mundo está indo. Torna-se dedicada às normas sociais. É matar seu corpo. Não, geral. É envelhecer, não é ter uma vida indefinida. O viver indefinido é diferente da vida eterna. É viver totalmente até você decidir que não quer mais viver. É uma realidade diferente de eu não quero morrer. Significa que você pode escolher quando morrer. Você não precisa ser imortal. Você não tem que viver para sempre. Você apenas pode escolher dizer, ok, quer saber? Isso é suficiente. Até que chegue esse momento, vou viver indefinidamente. Eu levanto todos os dias, eu tenho a pergunta: o que vou fazer hoje? Não é o que tenho que fazer hoje. Eu não faço coisas que não quero fazer. Isso significa que as coisas não são feitas? Não. Eu peço a outras pessoas para fazê-la. Anos atrás, quando eu trabalhava com tapeçaria, fui à casa de uma senhora que estava redecorando. Ela disse: tenho 92 anos e posso não viver para ver o fim deste projeto, mas estou redecorando minha casa. Ela se levantava todas as manhãs às 6 horas, lia até às 8, depois saía e trabalhava com o jardineiro em seu jardim. Ela era vibrante e ativa. A Índias dirigia e fazia todas as coisas que pessoas 10 anos mais novas haviam parado de fazer. Gente, vamos lá? 92 anos, tá bom? Ok. Quando eu estava no ramo de cavalos, por volta dos meus 20 anos, conheci um homem de 90 anos que saía todos os dias para cavalgar em seu cavalo castrado de 5 anos. O cavalo era tão alto e o homem tão pequeno que ele tinha que se apoiar em uma caixa de arreios de 1 metro de altura para montar o cavalo. Ele montava o cavalo e corria para cima e para baixo na avenida. Sempre pensei que ele fosse cair, mas isso nunca aconteceu. Eu disse: é onde eu quero estar quando tiver 90 anos. Quero montar e cavalgar de qualquer maneira. Esse tipo de decisão cria uma vida na qual você é generativa. Você está vivendo indefinidamente. Você não repara como está ficando velho. Que atualizações físicas da doença terminal e eterna da escolha de CCRs para criar existência de estruturas societais que destroem os corpos e não os geram, você tem, que mantém e condiciona o que você não pode mudar, escolher e instituir como uma encarnação física radicalmente diferente? Tudo que isso é, vezes um deusilhão, você vai destruir e descriar? Sim, certo, errado, bem mal, pode, todas eu sei. Curtos, garotos, povados, bases, criações e aléns. Juvenescer. No momento, funcionamos a partir do ponto de vista de que envelhecemos a cada ano. Se isso não fosse verdade? E se você não tivesse que ter uma sua suposta idade? E se você tivesse idade suficiente para ter uma vida indefinida? Não como a configuração dessa realidade. E se 1 ano não fosse uma forma apropriada de medição? E se ficássemos mais jovens ano após ano? Totalmente radical, a encarnação generativa pode ser capaz de reverter o fluxo do envelhecimento. Você pode querer considerar isso como uma possibilidade. Ai, que a atualização física da doença terminal e eterna da criação de envelhecer os corpos e ter idade somente e apenas por meio das realidades virtuais, vibracionais desta realidade, você tem que manter e condiciona o que você não pode mudar, escolher e instituir como uma encarnação física radicalmente diferente? Tudo que isso é vezes 2 zilhão você vai destruir e descriar? Sim, certo, errado, bem, mal, pode, todas as 100. Curtos, garotos, povados, bases, criações e aléns.
Que criação de corpos como envelhecimento, alteridade, decaindo e degenerando, com a realidade você está usando para instalar os EPADs posicionais que está escolhendo para não ter vida indefinida? Tudo que isso é, vezes um Deus e Leão, você vai destruir, descriar tudo? Sim, certo, errado, bom e mal? Pode POC todas as 100, curtos, garotos, povados, bases, criações e aléns. Uma mulher sábia. Você vai descobrir sobre essa mulher sábia amanhã, 7 horas da manhã. Beijo, pessoal. Tchau, tchau.